Oi, pessoal da TV Abrale, tudo bem? Eu me chamo Duda e hoje estamos aqui com o Dr. Renato Tavares, do Hospital das Clínicas da UFG de Goiânia, e nós vamos falar com ele sobre o câncer e o corticoide. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. É um prazer estar aqui para tentar ajudar a esclarecer as informações. Para começar, doutor, eu queria que você me explicasse mais o que são os corticosteroides, né, que são mais conhecidos como os corticoides. Os corticoides são substâncias presentes no nosso organismo, normalmente, que são responsáveis tanto pela resposta imune como pela resposta ao estresse. Então, a gente tem glicocorticoides, os mineralocorticoides, que são substâncias produzidas pela glândula adrenal nos vertebrados. São substâncias extremamente importantes para nossa sobrevida e vêm sendo utilizadas também no tratamento de uma série de doenças. Foi sintetizado na década de 50, os pesquisadores receberam o prêmio Nobel por isso, e são usados em uma quantidade gigantesca de doenças autoimunes, doenças reumatológicas, doenças de pele e no tratamento de neoplasias linfóides malignas. Então, doutor, você já falou sobre os benefícios, né? E sobre como ele é utilizado em várias doenças. Eu queria que você me explicasse melhor qual é o motivo da utilização deles e principalmente no tratamento oncológico. Bom, primeiro porque são substâncias que, principalmente os glicocorticoides, que são muito usados, são substâncias já presentes no nosso organismo e para as quais a gente já tem os receptores, já tem as vias enzimáticas e tudo mais, para que os glicocorticoides exerçam o seu efeito. E são utilizados porque há muito tempo vêm sendo estudados e já tem uma aplicabilidade muito grande nessa série de doenças. Lembrar que existem vários tipos de glicocorticoides, com potências diferentes e aplicabilidades diferentes. Então, saber que eles são muito parecidos, mas não são idênticos. Você tem que ajustar a dose dependendo de qual você vai fazer no paciente. A gente sabe, né, que toda medicação tem duas vertentes, né? Ele pode ajudar muito, mas também tem alguns efeitos colaterais. Eu queria que você explicasse quais são os prováveis efeitos colaterais que o corticoide pode dar. Então, isso é muito importante, porque as pessoas falam, eu vou prescrever aquele remédio porque ele quase não tem efeito colateral. Se a medicação tem um efeito terapêutico, ela tem um efeito colateral. Não existe nenhum medicamento que não tenha efeito colateral. Isso é muito importante quando se for usar qualquer medicamento em qualquer circunstância, ou seja, a gente só usa medicamento que tem um efeito comprovado que justifique os efeitos colaterais. Os corticoides são insubstituíveis hoje na prática clínica, têm efeitos que muitos outros medicamentos não conseguem ter ou também participam de maneira adjuvante junto com outros tratamentos, então eles são essenciais. Mas tem efeitos colaterais, sim, são vários. Você pode ter aumento da pressão arterial, você pode ter alterações de pele, você pode ter ganho de peso com aquela face chamada Cushingoide, você pode ter alterações psiquiátricas, úlceras gástricas, você pode ter elevação da glicemia e desenvolvimento de diabetes. Então, existe uma série de efeitos colaterais dos corticoides que, na verdade, fazem com que eles sejam muito úteis, mas que seja extremamente importante o tratamento sob acompanhamento médico e balanceando o benefício do tratamento versus esses efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que você citou, que foi um que eu tive muito e eu acho que é um que eu vejo pela minha roda de amigos oncológicos, que a que mais acontece é o ganho de peso. Eu sentia que quando eu tomava corticoide, eu sentia muita fome. A gente até brinca assim, se puder comer o reboco da parede, a gente tá comendo, porque realmente sente muita fome. Eu cheguei a ganhar 13 quilos, né? E na época eu ficava muito nervosa. Acho que tem toda uma questão de uma pressão estética que a gente sofre a partir disso. Também tem aquela coisa dos filmes sempre mostrarem a pessoa com câncer, magra, e perdeu o cabelo, e assim, bem aquele semblante da pessoa doente mesmo, e associado à magreza. E foi uma coisa que não aconteceu comigo. No primeiro momento eu engordei muito, depois do transplante eu cheguei a perder todo esse peso, mas durante aquele momento que eu estava engordando, muita gente ficava muito preocupada comigo. E eu acho que é importante a gente entender que é um efeito colateral e que isso vai ser driblado mais pra frente, não é? Isso, com certeza.
certeza. Existe algum motivo justificável para isso? O motivo, ele age no centro da fome e aumenta o apetite, além de uma série de outros efeitos. E esse aumento do apetite, ele faz ter ganho de peso. E também você tem uma retenção de sódio no organismo. E com isso você pode ter edema também. Falando nesses efeitos colaterais, a toxicidade deles, eles podem acarretar algum tipo de efeito crônico e não somente esses efeitos mais agudos que depois que você termina de tomar o remédio, eles somem? Com certeza. Um dos efeitos crônicos que o paciente pode desenvolver é osteopenia, osteoporose. Então, você tem uma reabsorção óssea induzida pelo medicamento e o paciente pode ficar cronicamente afetado por isso. Necrose de cabeça de fêmur, que também é consequente da ação sobre o osso. Estrias, que depois não desaparecem. O ganho de peso, muitas vezes, não é fácil você reverter muitas vezes, porque o paciente ganha aquele peso e se a gente já tem dificuldade de perder peso, quando a gente ganha por uma dieta normal, imagina por um medicamento. Então, são efeitos adversos crônicos. E outros também podem vir a persistir. A gente falou muito, né, sobre o corticoide. Peraí, gente, que eu vou retomar, que eu perdi a linha de raciocínio. A gente falou muito assim sobre os efeitos colaterais que o corticoide pode dar. Alguns nomes acabam assustando muitos pacientes. Então eu queria que você explicasse. No tratamento oncológico, o corticoide é o mocinho ou é o vilão? Ou é os dois também que a gente não pode negar? Veja que na situação do tratamento oncológico, nós temos uma doença gravíssima que leva a risco de vida e que vai ser tratada por um período determinado de tempo. Então, nessa circunstância específica, eu considero como mocinho de longe, assim. Ele é insubstituível no tratamento de neoplasias da linhagem linfóide, por exemplo, como nos linfomas, no mieloma múltiplo, na leucemia linfóide aguda. Ele é insubstituível. Ele não é usado sozinho, claro, mas é insubstituível e é por um período de tempo, sob supervisão médica. Então, ele, de longe, é o mocinho. Eu acho que é muito importante a gente falar, né, para as pessoas que elas ficam muito assustadas, porque quando a gente está fazendo um tratamento oncológico, a gente recebe uma série de medicações e realmente a gente entende que tem os efeitos colaterais, mas a gente tem que ver o risco-benefício do paciente e entender a importância de cada um deles, não é, doutor? Com certeza. E esses efeitos colaterais, a gente pode com certeza minimizá-los. Por exemplo, no caso do ganho de peso, é fazer um acompanhamento com o nutricionista, evitar ingerir alimentos ou bebidas que tenham muito sódio. No caso das doenças pépticas, tomar inibidores de bomba de próton, protetores do trato gastrointestinal. No caso da hipertensão arterial, acompanhar a pressão e fazer uso de antihipertensivos se necessário. No caso do aumento da glicemia e desenvolvimento de diabetes relacionado ao corticoide, fazer o acompanhamento glicêmico, dieta e às vezes medicamentos durante o período que estiver utilizando. Então, é claro que existem os efeitos colaterais, a gente é capaz de usar várias medidas para garantir a segurança do paciente. Então, o paciente não precisa ter medo de usar, basta fazer o acompanhamento médico correto que ele vai ser muito útil. O corticoide, ele é muito importante na terapia das neoplasias linfóides malignas, porque ele tem uma ação que a gente diz que é linfolítica e também induz a apoptose do linfócito. É interessante porque é extremamente importante nessas doenças, de linhagem linfóide, plasmocitária, entre outras, mas a gente não tem ainda a compreensão exata até hoje de como ele age, mas sabe que ele é essencial. Eu tomava corticoide sempre pré as químios. Normalmente me davam, eu lembro da injeçãozinha, eu já sabia que eu ia tomar. Uma outra ação importante do corticoide em oncologia é que ele também tem sido associado a antieméticos, potencializando o efeito do antiemético. Então ele tem essa ação. E muitos pacientes, quando a gente vai fazer uma quimioterapia que induz muito vômito, a gente faz os antieméticos clássicos e faz corticoide junto naquele momento, porque ele potencializa o efeito do antiemético. Com certeza, e é tão verdade isso, você tá falando agora, eu não sabia, né, que ele potencializava, e realmente, eu fui uma pessoa que eu digo que eu tive a graça, né, ainda bem, a sorte, de ter poucas reações. Eu tive as reações da quimio, como naturalmente todo mundo vai ter os efeitos
colaterais dela, mas eu sinto que, baseado ao achismo, né, de conversar ali com as outras pessoas, foi muito pouco, principalmente enjoo. Eu sentia muito pouco enjoo durante as químios. Eu comecei a sentir enjoo pós-químio, depois do transplante, mas nas fases de condicionamento, não, eu realmente tive muito pouco enjoo. Então é isso, pessoal, aqui encerramos a nossa entrevista sobre o corticoide. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. De vocês, deixa eu voltar. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa entrevista com o Dr. Renato. Queria agradecer a presença dele, esclarecendo as nossas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo que a gente vai tentar tirar ela para você, tudo bem? Não esquece também de se inscrever aqui no canal da TV Abrale, de clicar em gostei e de compartilhar com todos os seus amigos. E eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e parabenizar a Abrale por mais uma de tantas e tantas iniciativas a favor do paciente. Vocês estão sempre de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Renato.